A paz do Senhor Jesus, amados e amadas de Deus, Deus abençoe a todos. Nós gostaria de agradecer primeiramente a todas as pessoas que mandaram mensagem, que deram os parabéns pelo nosso último encontro, a todas as pessoas que assistiram, curtiram o nosso trabalho. Esse trabalho é um trabalho que está sendo desenvolvido com o apoio do nosso querido pastor, presidente Claucir Cruz, com as orações da pastora Edna, e nós gostaríamos de estar orando pela vida desses dois. Gostaria de dizer que nós estamos com muitas saudades dos irmãos da igreja, todos os irmãos que nos abraçavam, que nós conversávamos. E eu quero dizer que em breve nós vamos estar juntos novamente, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar esse encontro pedindo ao Espírito Santo para que ele possa nos iluminar e que possa abençoar a sua casa. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia, por mais esse encontro, por mais essa sexta-feira que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui com os irmãos, Senhor. Eu vos agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade, por o Senhor me usar como instrumento, Senhor Jesus, para levar o conhecimento sobre a sua palavra. Eu vos peço, Senhor Jesus, que o Senhor envie o teu Espírito Santo sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa da qual esse. Então vamos dar início a esta aula, a aula desta noite, onde nós vamos tratar um pouco sobre o Evangelho de Mateus. Nós vamos olhar um pouco mais a fundo algumas coisas, alguns aspectos de Mateus, mas hoje nós vamos ter apenas uma introdução. Se você ainda não está com a sua Bíblia e não está com o seu caderninho de anotação, dê uma pausa nesse vídeo, vá lá, pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia e venha e volte e continue assistindo esta videoaula. Vamos falar então hoje sobre o Evangelho de Mateus, né? Mateus, o primeiro Evangelho do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento. Então hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o propósito do Evangelho de Mateus, as suas fontes de informações e a pedagogia de Mateus. Então você já está com seu caderno, porque você já pausou o seu vídeo esse vídeo anteriormente e já pegou o seu caderno. Faça as anotações pertinentes. O material da aula, esses slides estarão disponíveis no grupo do WhatsApp do Ministério da Igreja e estará também disponível para download no site da Igreja. Muito bem, vamos começar. O Evangelho de Mateus. O autor do Evangelho é Mateus ou Levi, né? Como a gente conhece ele no Evangelho de Lucas. Lucas trata sobre Mateus no seu Evangelho. Um coletor de imposto, né? Então ele era um coletor de imposto que se tornou um dos 12 discípulos, né? Mateus ele tem um público-alvo, né? O público-alvo de Mateus deixa eu pegar aqui o laser point, os judeus recém-convertidos. Então no Evangelho de Mateus, nós temos muito claramente, muitas coisas, muitas referências ao Antigo Testamento, muitas referências à cultura judaica, porque ele tem um público-alvo da qual ele quer atingir, os judeus e cristãos recém-convertidos. A data de escrita ela varia entre 60 e 70 depois de Cristo, né? E aí é um pouco das particularidades. Então a gente vê que o Evangelho de Mateus é repleto de linguagem messiânica, né? Então Jesus é muitas vezes chamado de filho de Davi, né? E ele faz muitas referências ao Antigo Testamento, né? Porque o público-alvo dele era um público que conhecia o Antigo Testamento, conhecia a lei do Antigo Testamento. Se você não assistiu à primeira aula, então pausa de novo esse vídeo, dá uma olhada na primeira aula, onde nós vamos introduzir melhor sobre as diferenças dos evangelhos. Se você já assistiu, vamos continuar então com o nosso assunto sobre o Evangelho de Mateus. Vamos tratar um pouco nesse momento, nessa sessão, sobre os propósitos. Quais foram os objetivos de Mateus para que ele escrevesse e deixasse esse legado para nós deste Evangelho. As citações de Mateus quanto ao Antigo Testamento são características marcantes e que revelam a sua verdadeira intenção.
indica que o cristianismo é uma graduação acima do judaísmo, mas não contradição ao mesmo. E aí a gente tem, para a gente ilustrar esse objetivo de Mateus, se a gente pegar no seu próprio evangelho, no capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Pega a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, onde está escrito assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus ele se propõe, e Mateus ele se propõe nisso, a dizer assim que Jesus ele não veio para abolir a lei ou o judaísmo, mas ele veio para dar cumprimento, para que tudo aquilo seja cumprido, né? Então, Mateus ele tem esse objetivo de falar que o cristianismo é um grau um pouco mais elevado, né, do judaísmo. Por quê? Porque ele tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. O Jesus Cristo é o foco de todos os evangelhos, ele é o centro de todos os evangelhos. E aí a gente vai ver, na aula anterior a gente viu a questão dos sinóticos, que são os evangelhos que são vistos pela mesma ótica, pelo mesmo ponto de vista, que é Mateus, Marcos e Lucas. Novamente eu falo para você, volte, se você não assistiu a primeira aula, pausa esse vídeo, volta lá no nosso canal e assista a primeira aula que você vai entender um pouco sobre os evangelhos sinóticos. Neste evangelho, Jesus é apresentado como um novo Moisés e seus ensinamentos são a nova lei, conforme fica muito evidente no capítulo 5 ao capítulo 7, que faz parte do grande sermão do evangelho de Mateus. Então, Jesus aqui ele é apresentado como o novo libertador do povo. E eu construí no próximo slide a gente vai ver um quadro muito interessante, que a gente vai ver uma analogia de alguns fatos que aconteceram com Moisés e também aconteceram com Jesus. E aí a gente vai entender muito bem, melhor, por que Jesus é apresentado como o novo Moisés. E aí a gente vê esse quadro, a gente vai pegar essas citações e vai dar uma olhada nessas citações. Então, de um lado a gente tem Moisés e do outro lado a gente tem Jesus. Então vamos lá em Êxodo capítulo 2, versículo 2. Êxodo, para quem tem dificuldade de achar na Bíblia, Êxodo fica entre Gênesis e Apocalipse, estou brincando. É o primeiro livro, é o segundo livro da Bíblia, né? No capítulo 2, versículo 2. Vamos lá. Eu acho aqui junto com vocês, eu não deixo minha Bíblia marcada, né? Anteriormente, mas 2:2. Êxodo capítulo 2, versículo 2. A mulher concedeu e deu uma luz a um filho, vendo que ele era formoso, escondeu-lhe por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Agora vamos para Mateus capítulo 2, versículo 13. Mateus 2, 13. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procura o menino para matar. José levantou-se à noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então, olha, primeiro aspecto que a gente pode fazer uma comparação. Moisés ele foi perseguido pelo faraó que ordenou a matança das crianças porque o povo judeu estava muito numeroso e o faraó tinha medo que o povo judeu que era escravo no Egito ele se revoltasse contra o faraó. Então ele ordenou a matança das crianças, que ele não queria que o crescimento populacional do povo de Israel. Jesus é perseguido por Herodes, que tem medo de perder o seu reino
e por isso manda matar os inocentes, que no capítulo aqui a gente vê a matança dos inocentes, com o objetivo de matar Jesus e não permitir que esse rei de Davi, né, esse sucessor, esse filho de Davi, roubasse o seu trono. Então, o segundo aspecto que a gente vai ver aí está em Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. E ela pôs o nome de Moisés e disse: das águas te tirei. Tá vendo? Então, quando a filha do faraó achou o menino naquele cesto, no rio, ela adotou essa criança. Então Moisés, ele teve o seu tempo de preparação, ele passou também pela mesma terra que Jesus passou, que foi o Egito. E aí, se a gente voltar em Mateus capítulo 2, versículo 19, a gente vê o seguinte: depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Então Jesus, ele foi chamado do Egito para cumprir a sua missão. Ambos são tidos como libertador, mas Moisés como libertador do povo de Israel e Jesus como libertador de todas as nações. Então vamos voltar lá para o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Êxodo 3, 10. Onde está escrito: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E se a gente for lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Novo Testamento, carta paulina de Gálatas, onde diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firme e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Tá vendo? Então, tanto Moisés, que libertou o povo de Israel, Jesus que nos liberta da escravidão do pecado. E eu coloquei alguns pontos aqui embaixo, né? Porque existem outras analogias, outras pré-figurações, né, onde nós podemos, lá no Antigo Testamento, fazer uma ligação histórica e espiritual com o Novo Testamento. Esse é um tema que a teologia estuda, em alguma das áreas, se eu não me engano, chama dogmática, onde você tem uma linha que liga todos os eventos do Antigo Testamento, ou a maioria dos eventos do Antigo Testamento, até o Novo Testamento. E isso que eu acabei de explicar para vocês, que se chama prefigurar, que significa representar antecipadamente. Então, no Antigo Testamento, nós temos algumas representações e algumas coisas que nos remetem ao Novo Testamento. Então nós não podemos ler separadamente a Bíblia. Novo, Antigo Testamento, e ler só o Novo ou ignorar o Novo Testamento, ou não, agora eu só vou ler o Novo Testamento e vou ignorar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele foi ultrapassado. Não, não, não. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Essa aliança, né? Quando a gente fala em testamento, a gente pode até falar em aliança, é o cumprimento, né, dessa antiga aliança que foi feita no Antigo Testamento. E aí a gente vê algumas prefigurações que eu separei, que eu acho muito interessante. E se a gente abrir as nossas Bíblias, pelo menos essa primeira aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui. Onde está escrito assim, olha só que interessante. E porei inimizade entre si e a mulher, entre a sua desobediência, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então ele está falando aqui, quando na queda do homem, né, do pecado, quando Eva ela desobedeceu a Deus e ouviu a serpente, Deus
fala assim, que ela vai pôr uma inimizade entre a geração da mulher e da serpente. E aquele a qual a mulher irá gerar, ela vai ferir a cabeça da serpente. Então Jesus é essa pessoa que vai ferir a cabeça da serpente de Satanás. Então essa mulher é Maria, que a gente pode prefigurar ela aí, mas o acontecimento só vai se cumprir lá no Novo Testamento. A gente tem outros. Vamos para Isaías. Isaías tem muitas prefigurações de Jesus. Mas vamos pegar só uma, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Percebeu que a gente vai usar muito a Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia, vai ser muito, muito legal você acompanhar esse curso. Mateus 7,14. E, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem engravidará e dará à luz a um filho, e será o nome de Emanuel. Olha só, profeta Isaías, muito tempo antes de Jesus, muito tempo antes dos acontecimentos históricos de Jesus, ele já prefigurava, ele já profetizava que uma virgem engravidaria e ela daria à luz ao Emanuel, que é Jesus. E aí a gente tem outros textos aí que depois vocês podem dar uma olhada com mais calma em casa. Vamos tratar um pouquinho sobre as fontes de informações de Mateus, tá bom? É possível que várias das narrativas de Mateus dependam de uma única pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas. Nesse caso, fica impossível determinar todas as suas fontes. Então, qual o material que Mateus utilizou para compor o seu evangelho? Mateus, talvez ele tenha conversado com muitas pessoas, Mateus tenha colhido muitos, vamos dizer assim, muitos relatos de pessoas. E também a própria história que ele viveu com Jesus, né? Mas dessa forma fica meio complicado a gente afirmar que Mateus teve essa ou aquela fonte, a não ser algumas que com um conjunto de achados arqueológicos, de estudos que a gente consegue determinar. E nesse estudo a gente vai tratar de 3 fontes principais do Evangelho de Mateus. No caso de grandes blocos de textos, os estudiosos podem afirmar com mais propriedade sobre as suas origens. Então, quando a gente se fala dos grandes blocos de texto, e a gente vai ver como Mateus organiza o seu evangelho, aí os estudiosos podem falar assim, com mais convicção que essa ou aquela é a fonte. Agora, pequenos blocos de texto, algumas coisinhas pormenores, alguns detalhezinhos, aí a gente não tem como afirmar da onde que Mateus retirou para escrever material para escrever o evangelho. Com convicção, podemos afirmar que Marcos serviu de base histórica, o esboço histórico, para que Mateus construísse as suas narrativas. Novamente, a gente remete para a primeira aula, quando a gente vai ver que Mateus utilizou como base histórica, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus e Lucas utilizou como base histórica construir todo o seu evangelho em volta do evangelho de Marcos. Então a gente vai ver isso na primeira aula. Se você não viu, volta para a primeira aula lá, que a gente explica com mais detalhes sobre esse uso da base histórica. Basicamente, eu sempre digo o seguinte: basicamente é você ter um chassi de um carro e você montar vários modelos de um carro em cima desse mesmo chassi. Mas o chassi e o motor é a mesma coisa. Eu sempre brinco dessa forma assim. Bom, a primeira fonte que nós vamos ver é a chamada fonte Q, que ela é datada entre 45 e 50 depois de Cristo. Mateus e Lucas possuem alguns materiais incomuns ausentes em Marcos. Então são coisas exclusivas de Mateus e Lucas que não tem no Evangelho de Marcos e nem no Evangelho de João, tá bom? Nesse ponto a gente exclui o Evangelho de João porque a gente só está falando dos Evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João ele tem uma outra tratativa, tá bom? Ausente em Marcos, principalmente ensinos de Jesus. Então, Mateus é muito carregado dos ensinos, das parábolas que ensinam, né?
Supomos que houve uma fonte que ambos usaram, então Mateus e Lucas usaram a mesma fonte. Esta fonte contribuiu com cerca de 250 versículos para o Evangelho de Mateus. Aí a gente vê o chassi do carro, vamos dizer assim, né? O Evangelho de Marcos, que é datado de 50 a 55 depois de Cristo. Marcos ele vai contribuir com cerca de 600 versículos para Mateus e essencialmente Marcos representa o esboço histórico. Então Mateus ele pegou o esboço histórico de Marcos e encaixou alguns ensinamentos da fonte Q e de algumas outras fontes para compor o seu evangelho. A fonte M, a tradição da igreja da Antioquia e da Síria que incorporou alguns materiais da igreja da Judéia. Essas fontes colaboram com cerca de 300 versículos para o Evangelho de Mateus. Então, alguns escritos, alguns relatos da igreja da Judéia, algumas pessoas que vivenciaram alguns milagres, que viram alguns sermões de Jesus. Essas pessoas contavam as histórias, alguém escreveu e de alguma forma essa fonte chegou até Mateus e Mateus utilizou isso para compor o seu evangelho. Aí a gente tem uma forma de organizar, uma forma visual de organizar, né, todas essas fontes. Então a gente tem o evangelho de Mateus em evidência no meio, porque ele vai compor, vai ter partes de todas as outras fontes, né? Então a fonte M, a fonte Q, o Evangelho de Marcos, que é o esboço histórico, né? E outras fontes, tá bom? Isso não encerra, isso não significa que Mateus não utilizou de outras fontes, mas que nós não podemos determinar o certo e podemos provar que realmente ele utilizou dessa ou daquela fonte de informação para escrever o seu evangelho, tá bom? Então esse ponto de atenção fica aí. Então a gente tem essencialmente as narrativas de Pedro, né? Então a gente falou na primeira aula que Mateus Marcos ele foi na primeira viagem de Paulo e Paulo esteve em Roma e lá Marcos encontrou com Mateus provavelmente e Marcos ele colheu materiais das tradições escritas e tradições orais das igrejas de Roma e Antioquia, e nesse sentido ele compôs o seu evangelho. Então, o evangelho de Mateus compõe um dos materiais importantes de Mateus são as narrativas de Pedro, que chega a Mateus através de Marcos, né? Então Pedro foi testemunho ocular de muitos acontecimentos. Então aí nós vemos tradições orais escritas das igrejas de Roma e de Antioquia e várias outras fontes orais escritas, algumas dos quais entre os apóstolos e testemunhas oculares. Vamos tratar agora então sobre a pedagogia de Mateus. Mateus organiza todo o seu material didático de forma tópica e não cronológica. Então o objetivo não é dar mostrar para a gente uma cronologia ou uma biografia de Jesus. Não, ele organiza o seu evangelho em tópicos, por assunto. Mateus ele organiza por assunto. O material didático de Mateus está essencialmente arranjado em 5 grandes blocos e os acontecimentos históricos arranjados em torno desses blocos, né? Então, o primeiro bloco que a gente vê aí, me desculpe, que é o Sermão da Montanha. Tá? O Sermão da Montanha ele tem por objetivo abordar os ensinamentos de Jesus. Na verdade, ele é um resumo ou é uma reunião de todos os ensinamentos ou da maioria dos ensinamentos de Jesus. Tá bom? Não que esse sermão ele tenha acontecido ao mesmo tempo. A gente imagina assim Jesus pregando lá durante dias na montanha, né? Não. Mateus aqui ele organiza todos os ensinamentos nesse sermão da montanha. E vocês devem lembrar
que nós falamos anteriormente que Mateus ele tem por objetivo mostrar que Jesus é um novo Moisés, libertador do povo. E aqui nós temos nessa sessão, né, deixa até eu abrir aqui em Mateus capítulo 5, nós temos alguns elementos interessantes. Por exemplo, nós temos um monte, né? Jesus está no monte. E esse sermão, ele acontece, né? O sermão da montanha, ele acontece no monte, é óbvio, né? E aqui também nós temos, se nós olharmos para Moisés, os 10 mandamentos foi dado por Deus a Moisés no monte Sinai. Tá vendo? Olha só a prefiguração de Jesus e Moisés novamente acontecendo aí. E o que Jesus fala, na verdade, é uma lei, né? É um novo ensinamento de Jesus. Esse discurso não é simplesmente um discurso para Israel, mas ele é um discurso para todas as nações. Ele não é um discurso só para a época, mas ele é um discurso que se aplica à nossa época. É um discurso que ecoa além do tempo de que ele aconteceu. Então Mateus ele reúne do versículo 5 ao versículo 7 esses ensinamentos de Jesus. Uma coisa muito interessante que a gente vai ver, que vocês vão notar, você pode até anotar na sua Bíblia, que existem algumas características que são os versículos de transições entre uma parte e a outra. Normalmente os versículos de transições falam assim: Jesus terminou de falar e Jesus se retirou daquele lugar e assim por diante. Tá? Então, o versículo de transição dessa sessão, do Sermão da Montanha, é o versículo 28 do capítulo 7, que está escrito assim, ó: terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhados com o seu ensino. Então, este é um versículo de transição. Os versículos de transição, eles têm por objetivo separar ou fazer a transição de um bloco para o outro. A gente vai ver nos cinco blocos que nós separamos, que Mateus organiza o seu evangelho, nós vamos ver um versículo de transição. Então a gente está falando sobre o primeiro bloco, o grande bloco de Mateus, que é o Sermão da Montanha, que está organizado entre os capítulos 5 e o capítulo 7, e o versículo de transição é o capítulo 7, versículo 28. O segundo bloco que a gente pode de ensinamento que Mateus ele vai nos mostrar é relacionado à obra e conduta dos discípulos. E esse bloco ele tem por objetivo enviar os discípulos com as instruções claras. Então, os discípulos são enviados para a missão com instruções muito claras, né? Então, no capítulo 10, a gente vê o título do capítulo: Os 12 e sua missão. Então a gente tem instruções e tem ensinamentos para que os discípulos eles saiam em missão e como eles devem se comportar e como eles devem se portar diante das situações. Esse capítulo, esse bloco, ele tem este objetivo. E o versículo de transição, a gente pode abrir lá em Mateus capítulo 11, versículo 1, onde está escrito assim, ó: quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar na cidade da Galileia. Esse é o versículo de transição desse bloco. No bloco que começa no capítulo 9, versículo 35 e termina no capítulo 11, versículo 1. Então, olha lá, aquela história que eu expliquei lá um pouquinho atrás, versículos de transição, os versículos que fazem a transição de um bloco para o outro. O outro bloco que a gente pode definir é relacionado ao reino dos céus, que está
necessariamente em Mateus capítulo 13. O capítulo 13 é um capítulo muito grande. Ele tem pouco mais 58 versículos, e o versículo de transição está no versículo 58, onde está escrito assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, tá vendo? Mateus ele encerra esse bloco falando que Jesus ali não pode fazer muito milagre, e Jesus provavelmente sai daquele local. Mateus ele muda de assunto nesse versículo. Então, esse é o terceiro bloco que fala do reino dos céus. Nesse bloco, Jesus apresenta algumas parábolas que ilustram um conceito cristão de o reino dos céus. Talvez porque o conceito ou toda uma teologia referente a esse assunto tenha se perdido ou estava, vamos dizer assim, de forma errada, né? As noções de forma errada. Então Jesus ele vem e nos ensina através de parábolas, né? Novamente Jesus utilizando de parábolas, para que nos ilustrar as formas que nós devemos nos comportar, como que vai ser o reino dos céus, né? Vamos para o quarto bloco. Esse bloco também é chamado de mensagem às crianças. E aqui a gente não entende só criança no sentido de idade, mas mensagem de crianças espirituais, no sentido da nossa fé, né? Na nossa fé como criança, como adolescente, como adulto e assim por diante. Então, nesse capítulo, nesse bloco, Jesus ele fala mais intimamente às crianças, vamos dizer assim. E a gente começa com o capítulo dizendo assim, o maior no reino dos céus, né? Aí é quando os discípulos ele pergunta quem é o maior no reino dos céus, e aí Jesus pega uma criança, põe no meio deles e fala assim, olha, quem quiser ser o maior, seja como essa criança. Então por isso que esse bloco ele ficou conhecido como mensagem às crianças. Não só as crianças, né, no sentido de idade, como eu já falei, mas as crianças espirituais, aquele que tem que ser o menor. Então, uma série de ensinamentos de como nós, né, devemos nos portar diante também de problemas na igreja, como nós devemos nos portar diante do pecado do irmão, quando nós devemos perdoar, quando o irmão falha. Então, Jesus tem todo um pano eclesiástico por trás desses ensinamentos, né? Mas por causa dessa primeira atitude de Jesus de pegar essa criança e colocar no meio dos discípulos e falar assim, ó, quem quiser ser o maior no reino dos céus tem que se tornar como essa criança, esse bloco ficou conhecido como mensagem às crianças. E o versículo de transição está no capítulo 19, versículo 1, onde está escrito assim, ó, tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galiléia e foi para o território de Judéia além do Jordão. Seguindo-no grandes multidões e ele as curou ali. Então Jesus sai, tá vendo? Novamente o versículo de transição. Jesus sai daquele lugar, Jesus terminou um discurso. Então, olha, Mateus ele usa sempre esses versículos de transição para quebrar de uma sessão para outra. Seria até interessante você pegar na sua Bíblia e anotar. Você que tem uma Bíblia de estudo aí, risca a sua Bíblia. A Bíblia é até feita para isso, para estudar. Bíblia de estudo. Então faz as anotações ali na sua Bíblia. Olha, esse aqui é um versículo de transição. Esse aqui é um bloco do Evangelho de Mateus, né? Para que você possa ter a sua Bíblia de estudo, tá bom? E o quinto e último bloco do Evangelho de Mateus, ele trata sobre a escatologia. O que é escatologia? Escatologia é um estudo que destina é uma ciência, né, que tenta estudar ou que é para estudar a questão do destino final do homem e do mundo. Ou seja, como que será o final do mundo, toda a questão dos anjos, do apocalipse, essa é uma matéria que é uma ciência que busca estudar isso. E Mateus ele tem um pano de fundo escatológico, né? Inclusive esse versículo 24 pode ser até chamado de pequeno apocalipse, né? Porque aqui ele vai tratar
todo um ensinamento de Jesus sobre a vinda do homem, a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, que são parábolas muito conhecidas por nós, né? Então, esses textos são textos escatológicos, proféticos de Jesus, que vai nos falar sobre os finais dos tempos. E ele começa no capítulo 24, versículo 1, e ele tem o seu versículo de transição em Mateus 26, 1. Que diz assim: quando Jesus terminou de dizer todas as coisas, disse aos seus discípulos. Esse aqui é um versículo de transição, onde a gente finaliza, onde Mateus finaliza a sessão escatológica. Então a gente viu muito claramente que Mateus ele organiza o evangelho dele em 5 grandes discursos, em 5 grandes temas, e dentro desses 5 temas, Mateus ele coloca, né, o contexto histórico e alguns milagres de Jesus, usando o seu esboço histórico, que é o Evangelho de Marcos. Então, todo o Evangelho de Mateus é constituído em torno desses 5 temas, usado, né, o autor usou o material histórico de Marcos, né, e trabalhou com as fontes Q e M, né, principalmente quando se fala em palavras de Jesus e em ensinamentos, né. Então é a junção dessas 3 fontes. No Evangelho de Mateus, existem 10 parábolas que só estão no Evangelho de Mateus, que possivelmente são fontes que só Mateus ele utilizou. Então aí a gente vê nesse slide que ao todo nós temos 41 parábolas, sendo 23 Mateus, né? Mateus tem 23 dessas 41, e da qual 10 só Mateus tem. São textos que nós vamos achar só em Mateus, tá bom? E aí eu coloquei uma lista, né, com todas as parábolas que a gente só vai encontrar em Mateus. Depois você dá uma olhada no material, são 10 parábolas que a gente só vai ter em Mateus. Então, essa é uma fonte que só Mateus bebeu. Deixa eu hidratar um pouquinho aqui. E aí é um quadro que a gente já viu na aula passada, onde a gente tem a diferença entre os evangelhos, fica aí como material de estudo também. Então, em Mateus, Jesus é o rei prometido, os leitores destinatários são os judeus. E quais são os temas centrais? Jesus é o Messias, porque ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E onde que está a maior ênfase? A maior ênfase está em sermões e mensagens, né? Então aí a gente pode ter uma comparação dos 4 evangelhos. Claro que a gente vai estar olhando cada um em particular, com um pouco mais de detalhe, mas esse quadro é interessante vocês terem no material. Amados, nós vamos ficando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado esse momento, esse treinamento, esse curso, e espero que vocês curtam o nosso material, que vocês se inscrevam no canal da igreja, e espero que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Na próxima sexta-feira nós teremos mais um encontro, se Deus quiser e Deus permitir, né? E nós estaremos aqui novamente na sexta-feira. Vamos fazer uma oração para finalizar o nosso encontro. Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós pudemos aprender sobre a sua palavra. Nós te agradecemos e te bendizemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos envia o teu Espírito Santo, para que nós possamos interpretar, Senhor Jesus, a Bíblia e podermos entender, Senhor Jesus, a tua mensagem, a mensagem que o Senhor quer que chegue aos nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe cada casa, cada pessoa da qual essa mensagem chegar. E que o Senhor ilumine com o dom da sabedoria e do entendimento a mente de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos.